Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um canal de Enfermagem Saber. Enfermagem do Saber com o professor Eduardo Paulino. Vamos dar continuidade aqui na parte de administração de medicamentos, que nada mais é do que um procedimento de atribuição do profissional da enfermagem, seja ele técnico, seja ele enfermeiro, mas a administração de medicamento ela é feita de acordo com os protocolos do COREN e do COFEN, é uma atribuição determinada ao profissional da enfermagem, tá? Então, para administrar medicamentos, né, nós temos que fazer algumas leituras antes de administrar as medicações. Nós temos aqui, ó, vias de administração de medicamentos. 3 leituras que o profissional de enfermagem deve realizar antes de administrar a medicação. Confira sempre o rótulo da medicação. Nunca confie. Leia você mesmo e nunca prepare medicamento por outra pessoa, tá? Ou se você não viu preparar. E nunca realize prescrição médica de medicamento sem prescrição assinada pelo médico, somente em caso iminente de morte, que você pode seguir prescrição médica por ordem verbal. Fora isso, não faça medicamento se não está prescrito e assinado pelo médico. E sempre confira o rótulo da medicação, nunca confie somente na prescrição, pegue a ampola, olhe bem, veja o rótulo, leia você mesmo o que está escrito na ampola, no frasco ampola e na prescrição médica e nunca faça medicação preparada por outra pessoa, tá? Antes de retirar o frasco ou a ampola do armário ou do carrinho do medicamento, você deve conferir o rótulo da medicação sempre. Antes de retirar ou aspirar a medicação, frasco, ampola, deve conferir sempre. Antes de recolocar no armário ou desprezar o frasco, ampola no recipiente, que é no descarpaque, confira realmente se foi aquela medicação. Então, execute essas 3 leituras certas para administração de vias de administração de medicamentos. Lembrando que temos 2 vias de administração de medicamentos no hospital. A via enteral, que é aquela via onde os medicamentos são administrados diretamente no organismo e depois absorvidos pela corrente sanguínea. E temos as vias parenterais, que são aquelas vias administradas diretamente na corrente sanguínea e depois distribuído no organismo. Observação. Ter atenção em estar sempre verificando a validade da medicação. Sempre ter atenção na verificação da validade da medicação, tá? É muito importante isso, tá? Nós temos aqui, ó, via de administração de medicamentos. Quais são as vias de administração de medicamento que nós temos? Nós temos as vias aqui, ó. Eu não escrevi, não digitei direito aqui, ó. Esse aqui, vamos falar sobre vias enterais. Então, vias enterais são vias de administração de medicamentos administrado diretamente no organismo. Então, nós vamos ter a via oral, né? Lembrando que os medicamentos por vias enterais são absorção intestinais pelo organismo e depois administrado na corrente sanguínea, mas na verdade nós temos via oral, via sublingual, via retal, via tópica, que é pele, via ocular, que são os olhos, via otológica, que é o ouvido, via vaginal e via retal. Então, repetindo, via ocular, olhos, as vias enterais, tá? São aqueles medicamentos que têm absorção primeiramente no organismo, intestino e depois é distribuído na corrente sanguínea. Nós temos via ocular, que são os olhos, via nasal, que é o nariz, via oral, que é a boca, sublingual, que é embaixo da língua, via otológica, que é pelo ouvido, via tópica, que é a pele, via vaginal e via retal. Essas são as vias enterais. Das vias enterais, a que tem ação mais lenta, a absorção mais lenta no organismo é a via oral.
A que tem absorção mais rápida e é sempre feita numa emergência é a via sublingual. Tá? As vias parenterais são aquelas vias onde os medicamentos são administrados diretamente na corrente sanguínea, ou seja, vias injetáveis. Eu tenho a via intradérmica, tá? Via intradérmica, que é a administração de medicamento na derme, como vacina BCG, testes de PPD, ou teste tuberculínico, vacina antialérgica. Eu tenho a via subcutânea, tá? Ou hipodérmica, que são as medicações administradas no tecido adiposo, como insulina, heparina, vacina antirrábica. Então, essa é a via subcutânea ou hipodérmica. Abaixo nós temos a via intramuscular, tá? Que são medicamentos administrados diretamente no músculo, ou no deltoide, que suporta no máximo 3 ml de líquido, ou no vasto lateral da coxa, usado muito para vacina em crianças com menos de 2 anos de idade, que suporta no máximo 3 ml de líquido, ou no músculo do glúteo, que suporta até no máximo 5 ml de líquido, onde é administrada a medicação no quadrante superior externo, tá? Então, a intramuscular é a medicação administrada no músculo. A intradérmica, que é conhecida pela sigla ID de intradérmica, você vai ver lá, ó, BCG via ID. Quando fala ID, é intradérmica, medicação na derme. Quando você vê lá, ó, insulina SC, significa administrar insulina por via subcutânea. SC é a sigla. Ou hipodérmica, você pode conhecer, mas você vai ver comumente na prescrição médica SC, subcutânea. E intramuscular, você vai ver IM, a sigla IM, intramuscular, deltoide, glúteo, vasto lateral da coxa. E aqui por último nós temos a via EV, a sigla EV, saiu aqui, ó, a sigla EV ou IV, sigla EV ou IV, né? Essa aqui, ó, EV ou IV. EV endovenosa, IV intravenosa, tanto faz a sigla, tá? Tudo vai pela corrente sanguínea. Então o médico pode prescrever lá dipirona, uma ampola EV. Então você sabe que tem que puncionar a veia e fazer essa dipirona por via endovenosa. Plasil, uma ampola IV. Você sabe que tem que pegar essa medicação, preparar ela e puncionar a veia e administrar por via intravenosa, que é a mesma coisa. Então tenho ID, intradérmica, medicação administrada na pele. SC, via subcutânea, medicação administrada no tecido adiposo, que é na gordura. Você pode ouvir também falar sobre via hipodérmica, que é a mesma coisa que subcutânea. IM, intramuscular, medicação administrada no músculo, ou do deltoide, ou do glúteo, ou do vasto lateral da coxa. Lembrando que o deltoide suporta 3 ml de líquido no máximo, o glúteo 5 ml de líquido e o vasto lateral da coxa 3 ml de líquido. Você tem aqui a EV endovenosa e IV intravenosa. São medicamentos feitos na veia. Lembrando que, atenção, toda medicação feita por via endovenosa tem a necessidade de ser diluída com água destilada ou soro fisiológico, tá? E aplicado na veia. A gente não pode pegar a medicação, aspirar e introduzir na veia do paciente sem diluir com soro fisiológico ou água destilada. As demais vias, intradérmica, subcutânea, intramuscular, não precisa diluir.
nem com água destilada, nem com soro fisiológico. Então, atenção, se o médico prescrever uma medicação por via intradérmica, não pergunte, dilui? Não dilui. Aspira e aplica. Via subcutânea, dilui? Não dilui. Aspira e aplica. Intramuscular, dilui? Não dilui. Aspira e aplica. Endovenosa ou intravenosa, dilui? Dilui. Com água destilada e soro fisiológico. Aspirar, tirar o ar, puncionar a veia e aplicar. Das vias parenterais, a medicação que tem ação mais rápida é a endovenosa, porque vai direto na veia, tá? Lembrando que a medicação por via endovenosa ou intravenosa, mesmo sendo diluída, tem que ser aplicada lentamente, tá? Então, é a via mais rápida das parenterais. Das parenterais, quais são as vias que têm menos absorção no organismo e demoram o efeito? Intradérmica e subcutânea. E das vias enterais, a medicação que tem ação mais rápida é a sublingual. A mais lenta e demora absorção no organismo é a oral, tá? Lembrando que via enteral é a medicação administrada no organismo. Via ocular, olhos, nasal, nariz, otológica, ouvido, via oral, boca, sublingual, embaixo da língua, tópica, pele, vaginal e reto. Parenterais, medicação administrada na corrente sanguínea. ID, intradérmica, SC, subcutânea, IM, intramuscular, EV, endovenosa. A mais rápida, endovenosa. As mais lentas, intradérmica e subcutânea. Das 4 vias, a via que tem a necessidade de diluir com água destilada ou soro fisiológico e aplicar lentamente, endovenosa. As demais vias, intradérmica, subcutânea e intramuscular, não têm a necessidade de diluição, ok? Deixa eu passar aqui para falar para vocês uma coisa aqui, ó. Via oral. Eu vou dar continuidade a isso ainda, tá? Pode provocar irritação de mucosas gástricas, pois prejudica o revestimento do estômago e do intestino delgado e pode causar úlcera. Quando é contraindicado uma medicação via oral? Paciente incapaz de deglutir ou inconsciente, em casos de êmese, quando o paciente está em jejum para cirurgia ou exame. Nesse caso aqui, quando está contraindicada a medicação por via oral, vai se escolher outra via de administração, de acordo com a prescrição médica, tá? De acordo com a prescrição médica. Ó, via sublingual. Os medicamentos são colocados debaixo da língua para ser absorvido diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos e pelas glândulas salivares. É uma das ações mais rápidas que existe dentro de uma emergência. Então, se o paciente chega com crise hipertensiva, com um quadro de angina, com um quadro de infarto, o medicamento é dado debaixo da língua para a ação ser mais rápida, porque é diluído pelos vasos sanguíneos de pequeno calibre, tá? E pelas glândulas salivares. Via retal. Muitos medicamentos que são administrados por via oral podem também ser administrados por via retal, em forma de supositório, tá? São receitadas quando a pessoa não pode tomar medicamento por via oral. Mas nem sempre toda medicação por via oral pode ser feita por via retal, tá? A gente usa mais a via retal só para administração de supositório. Só para administração de supositório. Isso não quer dizer que as medicações que não podem ser feitas por via oral podem ser feitas por via retal. Não. Não, tá? Se o paciente não tem náuseas, vômito, impossibilidade de deglutir, ou tem alguma restrição à ingestão, como ocorre em seguida a uma cirurgia, o medicamento vai ser feito por via endovenosa, não por via retal. A via retal é somente para aplicação de supositório, tá? Se ele não consegue deglutir a medicação por algum problema como esse aqui, a medicação vai ser feita por outra via, principalmente EV de escolha médica, tá? Aqui nós temos as vias parenterais, os ângulos intramuscular. Sempre você vai introduzir a agulha no corpo do paciente ao ângulo de 90 graus.
subcutânea, ângulo de 45 graus, intradérmica, ângulo de 15 graus, sempre. Utilizar-se seringas, agulha e medicamento esterilizado sempre. Sempre utilizar seringas e agulha e medicamentos esterilizados. Esses aqui são os ângulos que você vai fazer com a agulha. Intramuscular, qual o ângulo? 90 graus. Subcutânea, 45 graus. Intradérmica, 15 graus. Lembrando que ID, intradérmica, é medicação feita na derme. SC é medicação feita por via subcutânea. IM é medicação feita no músculo. Deltoide, glúteo ou vasto lateral da coxa. Deltoide suporta quantos ml? 3 ml. O glúteo, 5 ml. O vasto lateral da coxa, 3 ml. O ângulo que nós vamos fazer para aplicar essa medicação intramuscular, 90 graus. Qual a seringa que nós usamos para a medicação intramuscular? Seringa de 3 ml ou seringa de 5 ml. Não precisa diluir a medicação, tá? Não precisa. Aspirou, aplicou. Então, você tem seringa de 3 ml a 5 ml, ou seja, seringa de 3 e 5. 5 porque corresponde à quantidade em ml de líquido no glúteo. E 3 porque pode ser administrada 3 ml no deltoide e no vasto lateral da coxa. Subcutânea é medicação no tecido adiposo, na gordura ou via hipodérmica, tá? A ângulo de 45 graus. Você vai usar a seringa de 1 ml, que é 1 ml com 100 unidades. A intradérmica, o ângulo é de 15 graus, é a medicação administrada na derme. A seringa que você usa é de 1 ml também, que é 1 ml, que tem 100 unidades. Ambas as vias não tem necessidade de usar diluente, tá? Que é água destilada ou soro fisiológico. Você pode simplesmente aspirar a medicação, tirar o ar da seringa, preparar o material usando o EPI adequado, sempre observando a prescrição médica e aquelas orientações antes de administrar as medicações, respeitando os 9 certos, explicando ao paciente que procedimento vai fazer e executar o procedimento. Então, não esqueça que vias enterais são medicamentos administrados por via orgânica, tá? E vias parenterais, que é essa aqui, ó, são medicamentos administrados pela corrente sanguínea, intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Só que tem as siglas: IM, intramuscular, SC, subcutânea, ID, intradérmica, EV, endovenosa. Então, tem que ter cuidado na hora de aplicação e diluição de medicamento. Tem que prestar bem atenção, tá? Aqui nós temos, ó, tipos de seringa. Seringa de 1 ml, tá? Que tem 100 unidades para via subcutânea e intradérmica. Nós temos seringa de 3 ml e 5 ml. 3 ml, 5 ml, para medicação feita por via intramuscular. Nós temos seringa de 10 ml e 20 ml, para medicação feita por via endovenosa. Nós temos seringa de 60 ml, que é para medicação feita por sonda nasogástrica e orogástrica, porque o paciente ele pode estar lá com a sonda nasogástrica e orogástrica e precisa tomar um comprimido. O profissional de enfermagem vai diluir e macerar esse comprimido na água filtrada, vai aspirar com a seringa de 60 ml e vai introduzir essa medicação pela sonda nasogástrica e orogástrica diluído. Em seguida, não pode deixar de esquecer, lavar a sonda e deixar a sonda fechada. Toda medicação e todo alimento passado pela sonda tem que lavar a sonda em seguida com 50 ml de água filtrada e fechar a sonda. E a seringa de 20 ml e 10 ml só para medicação na veia. E toda medicação na veia tem que ser diluída. A seringa de 5 ml e 3 ml só para medicação intramuscular, que não precisa ser diluída. A seringa de 1 ml, que é 1 ml, que tem 100 ml, e 100 unidades, é para administrar a medicação por via tanto subcutânea quanto hipodérmica.
e intradérmica. Subcutânea, intradérmica e hipodérmica. Intradérmica, pele. Subcutânea, hipodérmica, gordura. Seringa, 1 ml. Intramuscular, no músculo. Deltoide, glúteo, vasto lateral da coxa. Qual é a seringa? 3, 5 ml. Endovenosa ou intravenosa, medicação na veia. Qual é a seringa? 10 ml ou 20 ml. Medicação por via endovenosa tem a necessidade de diluir com água destilada e soro fisiológico. E a seringa de 60 ml é para medicação feita através de sonda nasogástrica e orogástrica, tá? Espero que vocês tenham gostado. Futuramente continuei falando mais sobre via intradérmica, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.